Bom, um novo clima e uma nova economia. Vamos chamar como palestrantes, convidados, o senhor Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos recebê-lo? Convido também Sérgio Besserman, economista e presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como mediador, nós convidamos Nelson Barbosa, consultor da Fundação Getúlio Vargas. E antes de começarmos o nosso último painel técnico do dia, lembramos mais uma vez que a nossa equipe está disponível para receber a ficha de avaliação do evento. Não deixe de participar, nós agradecemos antecipadamente. Eu passo então a palavra ao mediador Nelson Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde a todos. Bom, vamos dar início a esse painel, um novo clima, uma nova economia. Hoje nós vamos ouvir duas palestras, duas apresentações nesse painel. A primeira, Dr. Carlos Nobre, que além de secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, é engenheiro eletrônico pelo ITA, doutor em meteorologia pelo MIT, com pós-doutorado na Universidade de Maryland. Ele tem vários trabalhos e uma atuação bem marcante na área de desenvolvimento tecnológico e preservação do meio ambiente. Na sequência, ouviremos o Dr. Sérgio Besserman Viana, economista do BNDES, professor da PUC, hoje presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro, também participa de vários conselhos e comissões nacionais e internacionais sobre mudança climática. A ideia é que cada um faça uma apresentação cerca de 30 minutos. Depois eu vou fazer alguns comentários tentando ligar o que vocês colocaram com um aspecto mais econômico e também com um negócio de seguros. E nós vamos abrir para perguntas do auditório, ok? Carlos, você tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade de discutir com vocês algumas das minhas visões sobre como o conhecimento científico que nós temos sobre o clima, sobre a variabilidade climática, sobre os extremos climáticos que tanto afetam diretamente muitos componentes da indústria de seguros, como as projeções climáticas que se desenham para o futuro, como que ciência e tecnologia pode ajudar a tornar todo esse processo, essa indústria mais eficiente. É uma visão de alguém de fora da indústria de seguros. Então, já vou pedir antecipadamente desculpas por algum simplismo de raciocínio ou de julgamento do funcionamento da indústria de seguros. Eu acho que eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre essa indústria, tão importante indústria, algumas semanas atrás, na reunião na Academia Brasileira de Ciências, e eu acho que é muito pouco para eu poder falar com conhecimento, mas eu quero ver algumas ligações que eu vejo entre ciência e tecnologia e a indústria de seguros. Inclusive, falar um pouco de um novo programa governamental que foi criado recentemente, que eu acho que pode ter um apelo futuro para uma parceria público-privada entre a indústria de seguros e instituições de pesquisa e desenvolvimento. Mas deixa eu começar com a parte que eu sou mais familiar, que é a parte do clima. Eu tenho certeza que vocês da indústria de seguro, operando
a indústria de seguros, não resta nenhuma dúvida na cabeça de vocês, pelo menos aqueles setores da indústria que lidam diretamente com os extremos climáticos, os extremos meteorológicos, notadamente no Brasil, chuvas intensas, persistentes, e que os incidentes estão aumentando muito quando a gente compara décadas, né? E é lógico que, se você não tem um estudo preciso, atribuir causa é sempre mais complicado. Os incidentes, vamos dizer assim, do evento mais comum nas grandes cidades brasileiras, que eu suponho que afete a indústria de seguro, que são as inundações, os alagamentos, eles são devido a alguma mudança do clima, estão acontecendo eventos extremos com mais frequência, com mais intensidade, ou é puramente uma questão de exposição, no sentido de ter um número muito maior de pessoas nas áreas onde esses desastres naturais ocorrem, um número maior de veículos, um número maior de pessoas circulando. Essa questão não é muito trivial. Mas quando a gente olha essa questão do ponto de vista estatístico, o grande salto, quase que exponencial, dos desastres naturais, desastre natural aqui definido como um deflagrador natural, mas o desastre não é natural. O desastre é o impacto de um deflagrador, por exemplo, uma chuva excessiva, intensa, que cause uma inundação, mas que tenha impacto em seres humanos. Então, esse nome desastre natural, ele às vezes leva a impressão equivocada que é tudo natural. Não, o deflagrador do desastre é um fenômeno da natureza, mas é chamado desastre natural quando há impacto, de fato, em seres humanos, na atividade econômica, e impactos significativos. A análise científica mostra que o principal fator desse grande aumento, globalmente falando, dos desastres naturais, é a exposição. Quer dizer, esse é o primeiro fator. E um fator preponderante. 50 anos atrás, o número de pessoas afetadas, a nossa belíssima imagem aí de um furacão, na costa sul dos Estados Unidos, era muito inferior, talvez não 20%, do que é o número de pessoas potencialmente afetadas hoje. Morria mais gente 50 anos atrás, hoje morre menos. E isso é principalmente um fenômeno ligado à exposição. As pessoas começaram a ocupar áreas costeiras, áreas muito baixas, e a intensidade dos furacões é muito debatida, se a intensidade aumentou ou não aumentou. Mas, de qualquer modo, desastres naturais, pessoas expostas a desastres naturais associados com esses extremos, aumentou muito, globalmente falando. Então, esse é o primeiro fator muito importante que eu queria pontuar. Exposição ao risco de sofrer as consequências de um extremo meteorológico, climático, essa é a principal razão desse aumento exponencial. Porém, nós não podemos descartar que, de fato, para algum tipo de fenômeno deflagrador, as estatísticas estão mudando. Primeiro eu vou dizer das estatísticas o que está mudando, depois a gente começa a falar um pouco de atribuição de causa. Por exemplo, eu nasci na cidade de São Paulo. E eu me lembro, desde criança, que o rio Tamanduateí inundava. Fotos da época, quer dizer, que até hoje o Mercado Central, mas naquela época ainda não tinha sido inaugurado o SEASA de São Paulo, então era o Mercado de São Paulo, fotos
das caixas de alface, tomate boiando, eu me lembro desde a minha infância. Quer dizer, fenômenos extremos que causam inundações na cidade de São Paulo, eles existem há muito tempo. Agora, a pergunta é, hoje é mais do que antes? Hoje tem chuvas mais, as chuvas são mais intensas? Fenômenos extremos acontecem com mais frequência? Para alguns lugares do planeta, a resposta é um sim muito forte e muito definitivo, principalmente em lugares onde há estudos que mostram conclusivamente o que está acontecendo. Volto para a cidade de São Paulo. Eu participei e coordenei um grande estudo alguns anos atrás. O professor Sérgio Bersman coordenou esse estudo para o capítulo do Rio de Janeiro. E foi muito óbvio, o estudo revelou que as chuvas intensas na cidade de São Paulo, por exemplo, 100 milímetros de chuva em um dia, que aconteciam na década de 30, uma vez por década, hoje na cidade de São Paulo acontecem 1 a 2 vezes por ano. Então, é óbvio que uma parte não desprezível do aumento dos desastres naturais, todos esses associados com inundações, alagamentos, na cidade de São Paulo, elas têm a ver com a mudança da estatística dos eventos deflagradores. A cidade de São Paulo é particular, é típica, é talvez o exemplo mais conhecido que os elementos deflagradores estão mudando. Daqui a pouco eu digo as causas. Além disso, a exposição tem a ver com outros fatores, além do aumento de número de pessoas em circulação, às vezes da habitação e da edificação em áreas que talvez 100 anos atrás fossem de pouco risco, ou 50 anos atrás, mas hoje elas se tornaram áreas de risco em função desse aumento das chuvas. E tem um outro fator, muito também estudado nas grandes cidades, que é o fator da impermeabilização, é um fenômeno global e que faz com que uma chuva que 50 anos atrás podia nem causar muita inundação, porque tinha uma superfície muito ampla de infiltração vertical dessa água, hoje essas superfícies diminuíram muito, portanto, o número de alagamentos e inundações é muito maior para a chuva com a mesma intensidade. Então, nós temos todos esses fatores juntos, resultando numa grande explosão do número de eventos de desastres naturais, alguns deles realmente catastróficos. Causas. Eu falei da cidade de São Paulo porque é muito claro. Então, deixa eu começar primeiro pela cidade de São Paulo. Esse estudo, que o professor Bersman e eu participamos, para São Paulo, ele muito claramente concluiu que o principal fator do aumento dessas chuvas é a urbanização. Não é associado diretamente com as mudanças climáticas resultantes do aquecimento global. Mas, se você está embaixo da chuva, não importa muito se a causa é a urbanização, o aquecimento global. O fato é que isso está acontecendo. Mas as mudanças climáticas globais, portanto, elas afetam todo o planeta, advindas da emissão de gases de efeito estufa, são um fator real, concreto e, em certo sentido, mais preocupante numa perspectiva de longo prazo do que o próprio efeito da urbanização. Para qualquer um de nós, é muito difícil imaginar diminuir a velocidade da água horizontalmente durante um fenômeno de chuva na cidade de São Paulo, porque é uma cidade impermeabilizada, mas ainda assim eu acho que engenheiros, hidrólogos, urbanistas, arquitetos podem imaginar ir para qualquer grande cidade do mundo, e São Paulo não é diferente, há uma série de propostas, de soluções, o asfalto semipermeável, os piscinões, as piscininhas, eu podia falar
muito tempo sobre todas essas soluções. E elas são, de fato, execuíveis. Em Tóquio, eles construíram reservatórios, ali não são nem piscinões, são mega, ultra piscinões, que é uma cidade também muito vulnerável a desastres naturais de várias espécies, inclusive inundações. Quer dizer, você pode até imaginar algumas coisas que minimizem, atenuem o problema. O aquecimento global tem uma outra problemática, muito mais difícil, porque para reduzir o risco futuro, só existe uma solução garantida, que é reduzir o padrão de emissão. Para nós, como o IPCC, no seu 5º relatório de avaliação, indicou com muita clareza e com alto grau de certeza, quase mais de 50% do aumento observado das temperaturas globais nos últimos 50 anos é de origem antropogênica. São os gases de efeito estufa emitidos principalmente no processo de geração de energia. Eu estou falando aqui globalmente. E, diferentemente de um problema local, como, por exemplo, eu citei aqui várias vezes da cidade de São Paulo, a emissão de qualquer lugar do planeta dos gases afeta o clima do Brasil. E a emissão do Brasil afeta o clima de qualquer outro lugar do planeta. Então, não é um problema que você resolva só diminuindo as emissões brasileiras. Aliás, o Brasil, nesse sentido, tem muito contribuído. Nós reduzimos as emissões em 40%, o único país em desenvolvimento fazendo isso, porque nós reduzimos o desmatamento da Amazônia e o desmatamento também desse bioma aqui, dessa região cerrado, muito nos últimos 7 anos. Com isso, as emissões brasileiras, que eram principalmente devido ao desmatamento da Amazônia, elas caíram muito. As emissões da agricultura continuam a subir menos e as emissões de energia, elas sobem muito relacionadas com o aumento do PIB. Só que, mesmo que nós consigamos reduzir muitas emissões brasileiras, e isso é a meta governamental para 2020, nós sozinhos não vamos diminuir o risco, as ameaças das mudanças climáticas. E as ameaças são muitas. As ameaças são muitas. E o que afeta mais a indústria de seguros, eu vou focar um pouquinho mais na nossa realidade brasileira, porque, lógico, quando a gente olha esses painéis aqui, é lógico que uma preocupação global para os países seriamente afetados é com intensidade e frequência de furacões. Inclusive, uma palestra que eu vi muitos anos atrás de um pesquisador de uma dessas resseguradoras, eu não me recordo se é Suíça ou Munich, apresentou um quadro que, se a frequência de furacões no Atlântico tropical, do furacão desse de grande intensidade como o Katrina, dobrasse no futuro distante, toda a costa sul e sudeste americana é insegurável, não é possível segurar se dobrasse. Quer dizer, só se tivesse um Katrina, em vez de um Katrina a cada 15 anos, tivesse um Katrina a cada 5 anos, 7 anos, seria praticamente insegurável. Então, essa é uma outra dimensão. O Brasil, em princípio, não está na rota dos furacões. Há um debate científico ainda incipiente se o Atlântico Sul terá no futuro ou não furacões, mas eu não vou nem entrar nesse debate. O que nos afeta? Chuvas intensas, ondas de calor, que tem um impacto enorme em saúde, e a indústria de seguros também é uma indústria que faz seguros de saúde. Ondas de calor afetam os idosos, normalmente pessoas seguradas, afetam os muito jovens, as crianças, os bebês. E o Brasil é um país tropical e a gente nunca pensa muito em ondas de calor, são raras, mas com um grande aumento de temperatura, nós vamos estar passando da faixa de conforto físico e muitos locais vão começar a ter ondas de calor. Então, nós temos que também, vocês nessa indústria, vocês têm que também começar a pensar em ondas de calor. É uma coisa que a gente ouve falar mais das latitudes médias, houve aquela famosa de 2003 na Europa, que matou 30 mil pessoas, principalmente idosos e jovens. Houve uma histórica em Chicago, na década de 70, que matou milhares de pessoas, mas a gente parece que é um fenômeno que não afeta muito o Brasil, um país onde nosso organismo está adaptado com uma faixa alta de temperatura. Mas ondas de calor tem que entrar na tela de radar, vai ser um fator
importante com as mudanças climáticas. Mas o mais importante é que um planeta mais quente, ele comporta uma atmosfera com mais umidade. Quer dizer, há mais evaporação, planeta mais quente, mais umidade na atmosfera. A umidade é o combustível da chuva e das tempestades. Quanto mais umidade, mais intensa vai ser a chuva, quando ela ocorrer. Em geral, estou falando num sentido estatístico para todo o planeta. Em muitos lugares do mundo, já aparecem evidências hoje, e o relatório do IPCC mostrou, não é uma coisa que nós vamos ver a cada metro quadrado, aumento da intensidade dos fenômenos extremos de chuva. Para o final do século, o IPCC projetou que aumento de intensidade de chuva vai ser um fenômeno global, mas está um pouco distante. Para os próximos 20 anos, 20, 30 anos, sim, cada vez mais nós vamos estar vendo o aumento das chuvas intensas atingindo o globo todo e não diferentemente do Brasil. Então, nós já estamos vendo em muitos locais, por exemplo, no sul do Brasil, a gente vê claramente um sinal de chuvas intensas mais frequentes e mais intensas. Em outros lugares do Brasil, esse sinal não é claro. Cidade de São Paulo, eu já destaquei, é claríssimo, mas é um fenômeno muito mais relacionado com a urbanização. Mas quando a gente sai da cidade de São Paulo e vai, por exemplo, para Piracicaba, para quem conhece essa região, o interior de São Paulo, o sinal já não é muito claro. O sinal já não é muito claro. Mas, em geral, no sul do Brasil, esse sinal já é bem claro, partes da Argentina, Uruguai, Paraguai, e no resto do Brasil nós não temos qualidade de dados para concluir. Mas as mudanças climáticas, que até certo ponto estão se tornando inevitáveis, elas mostram que esse é o caminho. Não vai diminuir a intensidade da chuva, vai aumentar. Então, a indústria de seguros tem que levar isso em consideração nos seus planejamentos. De curto prazo, porque isso é uma realidade hoje, e principalmente de médio e longo prazo. Vocês têm que se preparar para um deflagrador de desastres e até catastróficos, muitas vezes, que não diminuirá no futuro, aumentará muito. Quanto aumentará? Varia muito. As projeções indicam, por exemplo, uma probabilidade de chuvas intensas, deflagradoras de desastres naturais, aumentando até o final do século, na América do Sul, qualquer coisa entre 20% e 50%. Então, mas essas projeções ainda contêm uma razoável incerteza. Então, esse é o quadro. Eu acho que as pessoas que militam nessa área de mudanças climáticas, o Sérgio, eu e muitos outros, não que nós não acreditemos que é impossível mudar o curso de ação do caminho da humanidade, mas parece muito difícil mudar a curto prazo. Para nós mantermos o compromisso que os países têm dentro da Convenção Climática, estabelecido na reunião de 2009 em Copenhague, de não ultrapassar 2 graus, nós já quase aumentamos a temperatura 1 grau, mais 1 grau, nós teríamos que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 80% até 2050, 2060. Parece muito difícil. A indústria fóssil, ela estou do lado aqui de um economista muito famoso, mas ela é cerca de 20% do PIB mundial, do produto global, não o interno, o global. Então, é um mastodonte que dificilmente se consegue mudar, e é a principal forma, não do Brasil, mas é a principal forma de geração de energia do mundo, 80% da energia do mundo. Então, parece muito difícil mudar esse estado de coisas para a gente enxergar como o IPCC recomenda, como a Convenção do Clima gostaria de atingir, uma inflexão das emissões, que as emissões globais atingirem um pico e começarem a reduzir nos próximos 5 anos. Eu não sou economista, queria depois ouvir o Sérgio e os seus comentários, Nelson, mas, assim, eu sou um cientista da área do clima, mas olhando o quadro global, eu gostaria até de ter mais esperança, eu só não estou conseguindo enxergar a tênue luz no fim desse túnel. Eu acho que uma grande inflexão, uma grande mudança de paradigma energético do mundo para energias renováveis, e o Brasil é muito rico nelas,
solar, eólica, biomassa, todas as formas de energia dos oceanos, está mais distante, talvez meados desse século. Mas meados desse século, se o padrão de emissão continuar a crescer, nós já teremos comprometido um aumento entre 3 graus e 3,5 graus. Se a inflexão não acontecer até 2035, 2040, provavelmente comprometemos 3,5 graus a 4 graus. Então, esse é o cenário. Então, eu quero dizer, essas mudanças que vão afetar a indústria de seguros nos próximos 20, 30 anos, eu sei que o marco dessa reunião é 2025, vocês não podem contar com nenhuma alteração. Isso já está comprometido. Foram as emissões passadas. Leva 20 a 30 anos para a emissão presente começar a afetar o clima. Então, tudo isso vai acontecer ainda numa escala não gigantesca e não global, mas vai acontecer aqui e ali e vai acontecer cobrindo muitas partes do mundo e o Brasil não está fora. Para finalizar, eu queria mudar um pouco de ênfase e não falar de clima, mas falar de um programa governamental criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde eu trabalho hoje, e eu acho que queria jogar isso como uma provocação para vocês. Uma das funções desse ministério, e é uma ênfase muito grande nos últimos anos, e eu destaco especialmente a partir de 2011, é criar no Brasil uma forte capacidade de inovação tecnológica dentro da indústria. O Brasil avançou muito na sua capacidade científica, constituiu em 50 a 60 anos um sistema universitário muito forte, as universidades públicas principalmente e muitas privadas, elas são muito fortes, elas até têm um nível em muitas áreas compatível com excelente, o nível das melhores universidades do mundo, mas nós temos muita dificuldade de traduzir conhecimento em coisas que melhorem a vida das pessoas, em produtos para a sociedade, que melhorem a economia. Essa é uma dificuldade que a Coreia venceu, a Coreia do Sul venceu, nós não vencemos ainda de um modo nacional. Então, o Ministério investe muito em criar as condições de mudar esse paradigma. Quer dizer, nós temos que ir para um outro campo. E inovação tecnológica, internacionalmente e globalmente, é feita na indústria. Ela não é feita nos laboratórios universitários. Então, isso é uma coisa importante também, porque culturalmente, muita indústria brasileira, ela não avançou muito nessa área de inovação, de entender o papel da inovação, de ter capacidade autônoma de realizar inovação, principalmente novas tecnologias. Em algumas áreas o Brasil é fantástico, automação bancária, nós temos excelentes, infelizmente, poucos bons exemplos. Urna eletrônica, automação bancária, aviação, Embraer, o petróleo em águas profundas, tudo isso, mas são menos de 10 exemplos, quando o Brasil devia ter 1000. Eu acho que esse é o grande dilema brasileiro para o desenvolvimento através da tecnologia. Então, o que eu acho que nós podemos começar a construir é uma possível parceria da indústria de seguros com setores de ciência e tecnologia que pudessem encontrar alguns grandes desafios da indústria, quer dizer, um diálogo, e que pudessem haver essas parcerias de uma grande modernização. Em particular, nós estamos, no Brasil também, como investimentos governamentais, melhorando muito a capacidade de monitorar e de prever desastres naturais, através da criação de um novo centro de pesquisa, o CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu imagino que podem surgir parcerias em que todo esse novo sistema, a capacidade de previsão com modelos matemáticos do clima, possam, de certo modo, penetrar mais, mas não com necessariamente uma coisa só externa, que a indústria de seguros se apropria, mas como um co-desenvolvimento. A indústria demandando e o setor
público de ciência e tecnologia, buscando atender aquela demanda. E eu finalizo mencionando, acho que não sei quantos de vocês sabem que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou, junto com a CNI e junto com o MEC, uma organização social que chama Embrapi, é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. E o nome Embrapi não é acidental de ser parecido com Embrapa. O que essa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial quer fazer para a inovação industrial é o que a Embrapa fez para a agricultura brasileira nos últimos 40 anos. É uma transformação radical através do conhecimento e da inovação. Uma coisa nova que está começando a surgir, e ela segue um modelo dos centros Helmholtz, da Alemanha, que é uma deconstrução, que já é um pouco diferente da Embrapa, é uma parceria da indústria com essa entidade Embrap e com um Estado ou uma outra instituição quando o desenvolvimento se dá em nível, por exemplo, estadual. Inicialmente, ela tem parcerias com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, com o Instituto Nacional de Tecnologia do Rio, que é do próprio MCTI, e com o Senai da Bahia, em diferentes áreas. Biorefinarias, etanol de segunda geração, na Bahia, automação. E esse modelo me parece muito adequado, inclusive para uma indústria que possa não ainda ter muito desenvolvido um setor de pesquisa e desenvolvimento, mas que precise de inovação, que ela precise usar mais de inovação tecnológica. Então, eu queria finalizar deixando essa mensagem do interesse do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de continuar o diálogo com as indústrias de seguro, de explorar várias possibilidades que nós possamos co-criar, co-gerar produtos, serviços, informações que sejam úteis à indústria de seguro e que isso também, vamos dizer, não só melhore o funcionamento da indústria como um todo, uma indústria tão essencial e central para a economia de qualquer país, mas que também possa incutir na indústria de seguro a própria necessidade de que ela própria precisa ter uma capacidade autônoma de gerar soluções tecnológicas para as suas grandes questões. Então, essa busca dessa parceria é algo que nós queremos promover e eu já me coloco totalmente à disposição de vocês e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, como economista, você estava falando, comecei a pensar aqui como que seria essa parceria entre seguros e a criação de produtos ou combate à mudança climática. Me veio à cabeça rapidamente um DPVAT, uma espécie de DPVAT seguro obrigatório, em que todo mundo paga e você aloca uma parte dos recursos para desenvolver esses produtos e essas parcerias. Mas eu vou voltar a isso no final. Sérgio. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos os organizadores. Eu vim para cá muito estimulado por estar ao lado do Nelson, do meu amigo e professor Carlos Nobre, mas também porque a Solange criou uma mesa com esse título muito instigador, um novo clima, uma nova economia, e conversou muito comigo sobre que esse era o espírito da nossa conversa, não iria falar de clima ao lado do... Bom, é verdade que eu vou falar como economista, eu e o Nelson, meu irmão dizia, eu conversava há pouco, todo economista brasileiro, sem exceção, vale mais para a minha geração, é careca. Aí você perguntar por quê, diz que 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Mas eu acho essa relação entre clima e economia extraordinariamente importante para todos e para a indústria de seguros de uma forma muito singular, que nós não vivemos uma época qualquer. É importante um pouco ter essa noção. Isso existe. A história dos indivíduos, das cidades, das nações, das civilizações, das espécies, não é monotônica, tem momentos mais especiais. Cada um de nós tem uma hora que a gente escolhe, caso ou não caso com ela. Esse emprego ou aquele, estudo naquela universidade ou naquela outra, siga essa carreira.
E são momentos decisivos, muito diferente de outros momentos que não são tão decisivos. Os chineses têm uma maldição, eles dizem assim, que vocês vivam tempos interessantes. A maldição está garantida. Os próximos anos e décadas serão, quer fiquemos na inércia, no enfrentamento do clima, quer no outro extremo, súbita e milagrosamente, a civilização decida por um enfrentamento do problema, em qualquer uma das duas hipóteses, de um extremo ao outro e em todas as etapas intermediárias, as transformações serão gigantescas. Quer a gente faça tudo que tem que fazer, quer a gente não faça nada que tem que fazer. E isso faz da questão climática uma questão vital para qualquer grande companhia ou média companhia do mundo, quanto mais para a indústria nacional, para a indústria de seguros. Porque Michael Porter, todos conhecem, tem uma imagem famosa que ele fala do Vale da Morte. Toda empresa, em algum momento, passa pelo Vale da Morte. Ela vai indo muito bem, etc. e tal, com a segunda derivada boa e tal. Chega uma hora em que outras empresas mais novas copiam, com equipamentos mais novos, sem os mesmos erros, com uma cultura mais atualizada de gerenciamento, ou disso ou daquilo, e atingem o mesmo ponto. A empresa, então, entra no Vale da Morte, onde ela tem que se reinventar, e caso ela consiga, segue sua trajetória de sucesso. O exemplo mais conhecido é da IBM dos anos 90. Mas toda empresa passa por isso. E eu gosto de contar essa história e dizer, principalmente para responsáveis por companhias importantes, que o Vale da Morte agora é o Grand Canyon para todas as companhias e em qualquer cenário. E a razão para isso envolve alguns aspectos, vamos chamar de físicos, só para abreviar, relacionados às mudanças climáticas, mas também os aspectos econômicos. Eu vou sensibilizá-los desde já, mas sem explicar ainda. O que eu chamo de aspectos econômicos é o fato de que os preços de hoje não têm absolutamente nada a ver com os preços de amanhã. A estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global vai mudar radicalmente, com isso mudando também o que é um bom negócio, o que é um mau negócio, o ritmo de depreciação dos ativos, o que é objeto de desejo de consumo, o que não é, e vocês vão estar segurando tudo isso nesse contexto. Não quero falar abstratamente, não, quero falar concretamente. Qual é a taxa de retorno do pré-sal? Se alguém disser, eu me proponho a rasgar o diploma, na hora. Porque se o mundo enfrentar as mudanças climáticas, a taxa de retorno do pré-sal é uma. Se o mundo não enfrentar as mudanças climáticas, a taxa de retorno do pré-sal é outra completamente diferente. Agora façam o seguro. No século XIX, dois jovens que escreveram muitas coisas, muitos insights interessantes, outros nem tanto. De qualquer maneira, dois jovens, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram um livro do qual eles não gostaram. Enfiaram na gaveta o rascunho para nunca ser publicado. O livro foi achado e publicado, chama-se A Ideologia Alemã. Nesse livro, logo no início, tem uma frase, são 2 volumes, que eles não gostaram, eles riscaram do rascunho. Essa frase, o livro é publicado sempre com a frase e o parágrafo, é uma das mais geniais jamais ditas. Muito simples, diz assim: só existe uma ciência, a ciência da história. Quando eles escreveram, pensavam no que os americanos chamam de humanidades e nós, a meu ver equivocadamente, chamamos de ciências humanas. O que eles queriam dizer é que sociologia, antropologia, ciência política, economia, que tudo isso são só janelas pelas quais você olha a realidade social,
mas que não faz objetivamente nenhum sentido separá-las, quer dizer, achar que existe uma ciência econômica separada dos demais contextos é uma ilusão tecnicista. Eles não sabiam que a frase também era genial para a biologia. Um grande biólogo, Theodor Dominiansky, disse que 40 anos atrás, nada, absolutamente nada em biologia é compreensível a não ser à luz da evolução, ou seja, da história natural. E muito menos eles podiam ter o vislumbre fascinante desse início de século XXI, de que isso vale até para as leis imutáveis da física do nosso universo, que são o que são porque o nosso universo teve a história que ele teve. Desde o primeiro, em outros universos, pode ser que hajam outras leis. É uma discussão muito interessante dos tempos atuais. Só existe uma ciência, a ciência da história. Nós estamos aqui discutindo o clima, mas num ambiente econômico muito especial. É indispensável juntar essas duas discussões. Nós estamos há 5 anos da grande recessão de 2008. As 2 grandes recessões anteriores levaram 20 anos. Em 1873 e depois, em 1929, capturou o nome, Grande Recessão, e levou 20 anos. Eu não conheço nenhum único motivo pelo qual o problema desencadeado a partir de 2008, a crise desencadeada, possa ter uma trajetória. 20 anos pode ser 25, pode ser 15, pode ser 12. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma grande recessão e não adianta fechar os olhos nem inventar lorota do tipo os chineses vão começar a consumir, os chineses pobres. É uma grande recessão. Um marxista diria, ainda falta uma massa de capital enorme a ser queimada. Um fundamentalista neoclássico diria, ainda tem uma desalavancagem financeira gigantesca a ser feita. Mas o principal problema não é esse. O principal problema é que de onde é que virá a recuperação? Minha mãe gostava de um escritor norte-americano que eu aprendi a conhecer, James Baldwin, e ele tem uma frase muito boa. Nem tudo que você enfrenta pode ser transformado, mas nada que você não enfrenta pode ser transformado. Nós nem começamos a tratar do mais simples do problema, que é a regulação financeira internacional. Nenhum dos desequilíbrios macroeconômicos fundamentais da crise de 2008 foi sequer abordado, seja a relação entre países devedores e superavitários e deficitários, seja o superconsumo dos norte-americanos durante décadas, que é o mesmo problema, China, Estados Unidos, segundo Stiglitz, 7% acima do que os fundamentos da economia norte-americana permitiriam. É um postulado das contas nacionais, todos conhecem, a recuperação teria que vir da renda, do ritmo de crescimento econômico, ou de um aumento do consumo. O presidente Obama foi de chefe de Estado a chefe de Estado, esteve com Lula para dizer os americanos nunca mais voltarão a consumir como consumiam antigamente. O Dr. Nelson estava lá a postos, ou direto ou indiretamente ouviu isso, que os europeus muito menos. Então não virá do consumo, a não ser essa cascata que economistas contam, porque o economista tem que sempre dar alguma notícia boa, senão vocês não nos chamam de novo depois. E aí a notícia boa agora é que que os chineses vão mudar de modelo e vão deixar de investir, vão passar a consumir. Os caras não têm plano de saúde, não têm plano de previdência, têm mentalidade confuciana e vão começar a consumir, é um pouco demais para o meu gosto. Se fosse lá no meu Rio de Janeiro, para os carioca, todo mundo berrando, vamos, a gente ia. Mas na China eu acho que não vai acontecer. Então não virá do consumo, não virá dos gastos do governo, porque para evitar uma depressão inimaginável, todos sabemos, os governos se endividaram muito para que o sistema financeiro não fosse a debacle. Ela poderia vir, então, não virá de superávit comercial, porque estamos falando do mundo inteiro. Ela poderia vir dos investimentos. Ela deveria vir dos investimentos. Entretanto, eu estou dizendo aos senhores que, por razões relacionadas a mudanças climáticas, os preços são imprevisíveis.
para projetos grandes. Eu sou funcionário do BNDES, fiz toda a carreira até diretor, então a gente analisa lá um Project Finance por 30, 40, mas os preços vão mudar radicalmente. E ninguém sabe direito como é que... Vão ter que mudar, porque o único jeito de enfrentar o problema é o preço enviar para as empresas o sinal adequado em termos de redução das emissões. E mais, em 1873, o mundo tinha dono, o Reino Unido. Em 1929, o mundo tinha dono. Ele não queria exercer o fato de ser dono, mas tinha. Eram os Estados Unidos da América do Norte. E hoje, não. Embora ainda seja uma superpotência, a União Europeia tem o mesmo tamanho e a China é grande o suficiente para ter uma espécie de poder de veto. Então, nós temos dificuldades ainda maiores. Essa é a mesma época histórica em que teremos que realizar a transição para a economia de baixo teor de carbono, o fim de uma civilização, o fim da civilização dos combustíveis fósseis. Não sei, vou repetir as expressões do professor Carlos Norber, mas para ficar em torno de 2 graus centígrados, precisaríamos, em 5 anos, aproximadamente, estabilizar as emissões e fazê-las cair de gases de efeito estufa em 80% até 2050. 2 graus centígrados, 1,5 grau, segundo o novo AR5, novo relatório, mas 2 graus é mais ou menos, consagrou sob a expressão, limite do perigo. Bom, isso significa que se nós não fizermos isso, nós vamos, como disse o professor, lá para perto dos 4 graus centígrados. Ou mais, ou menos, não interessa para o nosso raciocínio. Não faça aquela curva a mais de 100 km por hora. Nós vamos fazê-la, no caso, a 200 km por hora. Quer a gente consiga mudar o suficiente tudo para ficar em 100 km por hora e fazer a curva, 2 graus centígrados, 1,5 grau. Quer a gente não consiga e não faça nada, porque são desafios inéditos para a humanidade, e a gente vá para 4 graus centígrados, e isso começando anteontem, então os efeitos todos já são sentidos. Em qualquer uma dessas hipóteses, tudo mudará. Abandonem como anacronismo, que não tem mais nada a ver com a realidade, a ideia de meio ambiente lá, crescimento econômico e combate à pobreza lá, e o que nós temos que fazer é harmonizar essas coisas para salvar o planeta. Isso não faz nenhum sentido, não tem nenhum cabimento. Em primeiro lugar, porque o planeta não precisa ser salvo. O planeta já passou, pelo menos em 5 grandes episódios, por problemas naturais, as 5 grandes extinções. Meu maior chefe, que é o reitor da PUC, padre Josafá, já me proibiu de usar a palavra que eu vou usar agora. 5 apocalipses. Como a minha praia é mais o Antigo Testamento, eu usava essa expressão, 5 apocalipses, para fazer a grande extinção. E ele disse, Sérgio, Apocalipse do Evangelho de São João é uma mensagem de esperança. Aí eu aprendi com ele, mas a palavra, do ponto de vista mercadológico, continua. Então, o planeta já passou por 5 apocalipses. Se a humanidade existisse em qualquer um deles, tão poderosa quanto é hoje, com o exército norte-americano, a NASA, o INPE, o meu Flamengo, a Confederação Nacional de Seguros, a chance de sobreviver um de nós tenderia fortemente a 0. Nós somos topo da cadeia alimentar, se 80% das espécies se extinguem, nós nos extinguimos. O que a ciência nos ensina é que em 5, 10 milhões de anos, você vê que é uma variação grande, mas para a natureza não é tempo. 5, 10 milhões de anos, está tudo aí de novo. Então, essa ideia de estamos estragando a natureza do planeta e agora temos que salvar o planeta, isso é de uma onipotência narcísica de uma humanidade ainda na infância, que se acha, ouviu que é a imagem e semelhança de Deus e acha que é Deus. O problema não é o planeta. Se eu fosse um vendedor de apólice de seguro intergaláctico, em busca de clientes, eu veria lá, alguém ia fazer um cadastro de planetas em crise ambiental. Aí eu vim aqui, imediatamente ia procurar a natureza para vender a minha apólice. A natureza ia olhar, ia ler aquilo, ia dizer para mim, meu filho, eu não pago um centavo por isso. Eu estou com coceira. Se me encherei muito o saco, eu me livro dessa coceira. Aí eu me preparava para ir embora desanimado e a natureza me chamava. Não, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem bons clientes. Procure-os. Somos nós.
Não é o planeta que tem um problema, nem as coisas vão mudar, porque, de repente, nós temos consciência que temos que... Nós temos um problema. O problema não é o fim do mundo, não é o fim da civilização, não é um apocalipse, mas os custos são exageradérrimos. É muita burrice junta. Numa imagem rápida, o que é mais barato? Não ter poluído a Baía de Guanabara ou agora tudo que a gente tem que gastar para despoluir a Baía de Guanabara? Elevem essa comparação à 10ª potência ou enésima potência, e é disso que nós estamos falando, de sermos inteligentes e evitarmos custos que já estão contratados. E muito risco civilizacional, porque nossos... No fundo, quem sofrerá mais são as populações vulneráveis e com menos recursos para se defender. Mas é um mundo muito complicado imaginar que daqui a meio do século, bilhões de pessoas, ou centenas de milhões de pessoas estarão tendo custos e sofrimentos. Elas vão virar para nós e dizer, isso está acontecendo comigo e vocês sabiam disso há 30, 40, 50 anos? Isso não vai ficar assim, não. É óbvio. Há todo um custo relacionado a fazer a curva a 200 km por hora. O professor Nobel já nos deixou bastante bem situados. É o fato de que já está contratado um aquecimento, num cenário em que a humanidade amanhã começasse a se mexer terrivelmente, já está contratado um aquecimento de 1,5 graus centígrados, quase 2 graus centígrados, e como nós não sabemos que isso não irá acontecer, eu estou de acordo. Pelo menos 2 graus centígrados ou algo assim já é inevitável. Os impactos são muito grandes. Não vou repeti-los, porque eu gostaria de partir para o campo da economia, mas no caso do Rio de Janeiro, que é meu trabalho, todas as cidades do mundo desenvolvido têm, em adaptação a mudanças climáticas, um tema no coração do seu planejamento estratégico. Nenhuma do Brasil tem, nem incluída ainda. O Rio tem uma chance de ser a primeira. A linguagem adaptação a mudanças climáticas está sendo substituída por resiliência. Não é só porque resiliência é uma palavra bonita pra caramba, não. É porque é caro demais se adaptar. É dinheiro demais. Nós não temos mais chance de nos adaptarmos. Nós temos que nos tornar resilientes. O problema vem, bate, a gente apanha, tem custo, mas diminui o custo, se recupera. 10 dias depois, 2 semanas depois, nós estamos aí. No caso do Rio de Janeiro, chuvas, bata na encosta, desce. Se a maré estiver cheia, inunda. Para a cidade, vai chover mais forte, mais vezes, e o nível do mar está subindo. Vocês podem imaginar o tamanho do problema que nós temos. Ondas de calor, Aedes aegypti o ano inteiro, leptospirose, carros que se perdem em inundações. E um problema, só porque rapidamente o professor Nobel não mencionou, e o maior de todos os problemas, não só para o Rio de Janeiro, mas também para a indústria de seguros, que é a elevação do nível do mar. A elevação do nível do mar forçará toda a infraestrutura costeira, pública ou privada. Não se deixem levar pela média, aqui o que interessa são os extremos. Uma elevação de 20 centímetros, como já aconteceu, quando chega um furacão como o Sandy em Nova York, se transforma num desastre de proporções econômico-financeiras inimaginável. Só o prejuízo do metrô de Nova York é maior do que tudo que o Rio de Janeiro vai gastar em transporte para os Jogos Olímpicos. BRTs, etc, 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 etc. E o metrô, obviamente, é impermeável, ele cruza o Rio Hudson. A água entrou pelas estações. Bastava subir as estações para evitar, então até o design tem saídas. Mas eu gostaria de falar de um outro risco ao qual todos nós estamos submetidos, mas o assunto, o tema, o negócio de vocês é risco, que é essa mudança de preços inervitável, porque a única forma de enfrentar as mudanças climáticas de uma maneira mais eficiente é o mercado enviar o devido sinal dos preços para o funcionamento de toda a economia. É muito importante os programas de governo, são muito importantes iniciativas que várias empresas grandes já estão fazendo, mas é evidente
que se o sinal dos preços não é corrigido, ou seja, se emitir gases de efeito estufa continua a ser considerado por nós como uma espécie de bem público, pode fazer à vontade que não acontece nada, e a gente já sabe que não é assim, tem um custo muito grande, há um limite para esses esforços derivados de boa intenção, ou de busca de boa reputação, ou de stakeholders que pressionam nessa direção, porque, é claro, os balanços têm que ser publicados aos preços de hoje, os CEOs têm que responder por seus resultados aos preços de hoje, e se os preços são esses, eu não posso perder muita competitividade em relação a quem não estiver disposto a assumir esses custos. Então, em algum momento, seja na Conferência de Paris em 2015, pouco provável, seja mais à frente, seja o G20, seja em algum momento os preços da economia de mercado global serão fortemente modificados, porque o custo de emitir gases de efeito estufa será introduzido, será precificado em tudo. Quanto mais, em nada se altera esse raciocínio do ponto de vista do impacto sobre a economia e sobre as empresas de vocês, as companhias aqui presentes e todos nós, se vai ser antes ou vai ser depois. Eu acho difícil a gente ser inteligente. Nós não somos individualmente. A gente vai no médico, o cara diz, cara, se você não fizer regime, exercício, ter uma vida mais saudável, tu vai ter um infarto. A gente sai de lá, durante 2 semanas, muito bem, na primeira linguiça ali a gente naufraga, começa uma competição de redes neurais. Agora, vocês imaginem as empresas do mundo, 150 e tantos países na Conferência das Partes, botam teoria dos jogos nisso e vejam quão complicado é. Mas não importa, em algum momento essa decisão terá que ser tomada. E se ela demora mais, a precificação tem que ser maior. Ficou claro o raciocínio? Quanto mais cedo a gente começa, menor é o tamanho da inflexão que a curva terá que fazer. Quanto mais a gente demora, mais infletida a curva terá que ser para alcançar resultados piores, porque não haverá chance de manter em 2 graus centígrados, por exemplo. Então, o ritmo, repetindo aquelas expressões, o ritmo de depreciação dos ativos, a taxa de retorno de projetos de longo prazo, mas eu gostaria de dizer coisas a mais também. Mudarão os objetos de desejo para consumo. Eu falava isso há 2 anos atrás, para mim mesmo soava como uma coisa meio mágica. Eu li outro dia naquele caderno que a Folha de São Paulo publica, do terças-feiras, com notícias do New York Times, não foi nem na internet, nem direto no jornal, mas uma notícia inteira do New York Times dizendo: jovens norte-americanos de 16 a 25 anos, 40% não têm carro e nem interesse em ter. Isso seria inimaginável há 3 anos atrás. Há 5 anos atrás, se eu dissesse o que eu tenho dito lá, eu faço Mais Rio lá na CBN do Rio de Janeiro, eu sou o Gilberto de Menstein lá do Rio. Se eu tivesse dito o que eu digo, o que eu vou dizer daqui a pouco, tem uma polêmica lá sobre ter autódromo ou não ter autódromo. O autódromo está num lugar lá que tem uma Mata Atlântica. Eu disse, olha, minha opinião sincera, se fosse só a questão da Mata Atlântica, minha análise de custo-benefício ia ficar meio assim, porque também não é nada tão importante assim. O problema é o seguinte, não vale nada para a marca do Rio de Janeiro ter autódromo. Agora, vocês imaginam essa frase poder ser dita 3, 4 anos atrás? Não vale nada para a marca do Rio de Janeiro ter autódromo. Há 4 anos atrás, todo mundo começava a me xingar com toda a razão. Hoje eu digo isso com a maior tranquilidade. Carro é o cigarro do amanhã. Nem tanto. A gente vai ter carro para... A gente vai para o trabalho de transporte coletivo, quando precisar ir, mas é evidente, se alguém quiser ver a namorada às 2 da manhã, eu acho que ele vai ter um carro na garagem, vai ficar para esse tipo de uso. Mas quando for necessário, etc. Mas é a maior indústria do mundo, depois da petrolífera e do turismo, e das drogas e armas, evidentemente. Alguém vende um apartamento hoje, o lugar onde o apartamento é vendido, o algoritmo que roda na minha cabeça inconscientemente é do seguinte tipo: eu vou lá comprar, casei, vou ter filho, quero comprar um apartamento, agora tem crédito, vencemos a inflação, estabeleceram o crédito, tal, estabeleceram, não, fizeram surgir um crédito
imobiliária que nunca houve no Brasil. Aí gira na minha cabeça um algoritmo. Eu trabalho 8, 9, 10 horas por dia, eu vou levar no Rio de Janeiro 1h30, 1 hora do transporte, em São Paulo eu não me atrevo a qualquer especulação, para ir, outro tanto para voltar, eu vou ficar em casa sábado ou domingo, eu quero um apartamento ali. Precifica emissão de gases de efeito estufa. Eu já não vou trabalhar no trabalho todos os dias, porque as empresas seria um custo absurdo, já é, né? Já é uma burrice extraordinária, mas as empresas vão me fazer trabalhar em casa, vão ter uma reunião de gerência lá 2 vezes por semana, 3 vezes, para ter o presencial, como a gente ouvia sobre educação à distância há pouco tempo atrás. O algoritmo que gira na minha cabeça é outro completamente diferente. Eu já não quero um apartamento lá, eu quero lá. Eu quero morar perto da minha tribo, eu quero uma coisa diferente. O negócio, uma empresa de papel e celulose, ela tem que comprar terras para plantar mais eucalipto. A Suzano, a Fíbria. A terra boa hoje é uma, mas ela quer aquela terra produzindo eucalipto daqui a 30 anos. E a Embrapa me diz que em 30 anos o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, por conta de mudanças climáticas, muito possivelmente será o Rio Grande do Sul. Qual terra ela compra? Que materiais se utiliza? Num determinado momento, a indústria de alumínio achou que tinha acabado. O CEO da Alcoa, olha o tamanho da empresa que a gente está falando.